Então a mais nova crise mundial está cada vez mais perto. Na abertura dessa semana, os mercados já amanheceram simplesmente despencando. Destaque para o Japão caindo 12%, que já é a maior queda em pontos da sua história. E ao mesmo tempo, o risco do mercado americano, que puxa boa parte do mundo, amanheceu no terceiro maior patamar da sua história e subindo rumo a patamares da crise do Covid e de 2008. E sabe quem já parece estar se preparando para a próxima grande crise? Nada mais nada menos do que o investidor mais experiente do mundo, o Warren Buffett, que atinge o seu maior patamar em caixa da história da Berkshire Hathaway, a empresa que ele gerencia o patrimônio. O que é que está acontecendo no mundo, o que é que vai acontecer com essa nova crise e o que é que você tem que fazer, é tudo isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá. E o primeiro ponto aqui é a gente entender o que é que desencadeou esse movimento tão forte para baixo que os mercados estão mostrando. Tudo começou na quarta-feira passada, quando o Japão surpreendeu todo o mercado financeiro mundial. Só para contexto, há muito tempo atrás, a taxa de juros lá no Japão era negativa, em cerca de menos 0,1% ao ano. Até que, em março de 2024, o Banco Central do Japão encerrou a sua política de juros negativa e aumentou os juros pela primeira vez em 17 anos. E aí vamos parar para a gente entender isso aqui. A gente vinha de um país onde tinha um juros muito estimulante, um juros muito baixo, até negativo. E a ideia de um país, quando ele faz um movimento macroeconômico como esse, é justamente estimular para que a economia esteja cada vez mais aquecida. Afinal de contas, faz muito mais sentido para quem quer investir, colocar dinheiro na economia real, criar empresas, investir em empresas reais, do que deixar o dinheiro rendendo no banco, já que a taxa de rentabilidade aqui é muito baixa. Assim, a economia fica estimulada. E se a gente for olhar para o PIB japonês nas últimas décadas, o que a gente consegue observar aqui é que desde 2007, mais ou menos, até 2024, a gente vê o PIB mais ou menos de lado. Até teve um aumento aqui em 2011, mas voltou para os patamares normais. E foi justamente essa taxa de juros negativa que conseguiu ajudar esse PIB a ficar pelo menos lateral nos últimos anos. Só que recentemente o PIB do Japão também surpreendeu negativamente, uma vez que eles chegaram no menor patamar nesse indicador desde meados de 2002, ou seja, 22 anos atrás. E aí a gente já olha para isso aqui e entende, poxa, a economia do Japão está enfrentando algumas dificuldades. Em paralelo disso tudo, quando a gente vai olhar para o gráfico do iene japonês cotado em dólar, a gente vê a moeda japonesa perdendo mais de 30% do seu valor nos últimos 2 anos. Então já é o segundo fator, PIB caindo, moeda caindo também. O que é que isso acaba ocasionando? Um aumento da inflação no Japão. Tanto é que a partir de 2022, a gente vê um patamar de inflação lá no Japão que foi recorde nos últimos mais de 30 anos. E o aumento da inflação a gente sabe que acaba afetando a economia como um todo. E aí chegou aqui, qual é que foi a ideia do Japão? Poxa, eu preciso proteger um pouco a minha moeda, a minha economia. Inclusive, o Banco Central lá do Japão começou a sofrer pressões políticas para pensar em aumentar os juros novamente. E foi assim que 17 anos depois, o Japão não fez só um aumento de juros no ano, mas fez já o segundo. Além de deixar uma mensagem clara de uma possibilidade de novos aumentos nos próximos meses. Nesse gráfico aqui, a gente consegue observar com ainda mais clareza o período que o Japão aqui embaixo passou com a taxa de juros negativa, mesmo que outros países desenvolvidos, como o Reino Unido, a Europa, Estados Unidos e Suíça, tenham elevado os seus juros no mesmo período, até que o Japão começou a mudar de ideia em 2024. Tá, beleza. Então as dificuldades econômicas lá do Japão fizeram com que eles voltassem a aumentar juros. Agora, qual é a consequência desse aumento de juros? Bom, no curtíssimo prazo, a gente vê uma recuperação da cotação do iene em relação ao dólar, subindo mais de 11%. E isso aqui já traz um impacto muito forte nos mercados, porque vamos pensar agora com a cabeça dos grandes investidores mundiais. O que é que eles faziam quando via a taxa de juros lá do Japão em zero ou quase negativa? Ele tomava um empréstimo lá no Japão, né, pagando juros muito baixos, e levava esse dinheiro para emprestar em uma outra economia, como nos Estados Unidos, por exemplo, pagando seus 5% lá no Tesouro Americano, ou para os mais arrojados, emprestando para países em desenvolvimento como o Brasil, pagando seus 10% ao ano. Essa operação é chamada de carry trade, onde você toma empréstimo num país de taxa de juros mais baixa e empresta num país de taxa de juros mais alta. Só que o grande risco disso tudo é justamente a diferença de câmbio. Afinal de contas, você está devendo dinheiro lá no Japão em iene, que é a moeda deles. E se o iene começar a se valorizar, essa operação começa a ser menos rentável para você, investidor. E é justamente nesse momento que os grandes investidores começam a fazer o desmonte das estratégias de carry trade, o que acaba retirando um pouco de dinheiro dos Estados Unidos, do Brasil, de todos os outros países para voltar para o Japão. E isso por si só já causa uma desestabilização dos mercados, o dinheiro começa a sair. Só que aqui entra um ponto ainda mais preocupante. O mercado financeiro mundial começou a ficar preocupado que a situação do Japão não é tão passageira assim, que eles vão enfrentar uma crise daqui para frente. E é
é justamente por isso que o índice Nikkei 225, que é o principal índice de ações lá dos Estados Unidos, caiu 17% somente nos últimos 5 dias. E se a gente olha de um mês para cá, já são mais de 1/4 do valor de toda a bolsa em desvalorização. Então é natural que o receio de uma crise em um dos países desenvolvidos do mundo traga uma possibilidade de crise no mundo todo, só que a situação ainda se agrava muito mais. Afinal de contas, a crise também está cada vez mais perto do mercado americano, lá nos Estados Unidos. O risco de recessão começa a ser muito mais comentado. E tudo isso foi amplificado pelo último resultado do payroll, que é o relatório mensal de geração de empregos lá dos Estados Unidos. Na última sexta-feira, esse indicador veio muito abaixo do esperado. Ou seja, a quantidade de empregos gerados lá nos Estados Unidos foi menor do que se esperava. E aí o Banco Central olha para isso aqui e entende: opa, a economia já está desaquecendo, eu preciso cortar juros. E é justamente por isso que quando a gente vai olhar para a probabilidade de cortes nas próximas reuniões do Fed, o Banco Central americano, na taxa de juros americana, a gente vê essa probabilidade saindo de praticamente zero no primeiro semestre de 2024 para praticamente 100% nesse momento. A maioria dos analistas espera que o Fed faça 3 cortes consecutivos nas próximas reuniões de decisão de taxa de juros. E eu sei que muita gente aqui vai pensar: nossa, Felipe, mas queda de juros não é bom para os mercados de renda variável, tendem a se valorizar? E sim, isso é verdade, mas só quando o intuito da queda dos juros é realmente estimular a economia. Agora, quando você precisa cortar juros para meio que salvar uma economia de uma recessão ou de uma grande crise, esse corte forçado acaba sendo visto com muito maus olhos pelo mercado. E isso naturalmente aumenta muito a percepção de risco. Não à toa, o índice VIX, que é o que mede a percepção de risco lá nos Estados Unidos, chegou no seu terceiro maior patamar da história. E a consequência disso tudo é amanhecer na segunda-feira com essa imagem aqui que está na tela, com todos os principais índices de ações do mundo despencando mais de 3%, alguns 5%, alguns 12%, como é o caso do Japão. E o mercado já começando a precificar os novos cortes emergenciais dos juros lá nos Estados Unidos. E aí, para compilar isso tudo, o maior investidor e mais experiente vivo no mundo, o Warren Buffett, já parece estar se preparando muito bem para essa grande crise. E eu vou te mostrar logo em sequência o que é que ele está fazendo. Agora, o fato é que, se você, investidor, souber sempre o que fazer, quando você deve comprar, quando você deve vender um ativo, a única certeza que você vai ter é que você vai estar fazendo a coisa certa na hora certa. Já que a gente está falando de crise, vamos falar da última crise que aconteceu no início de 2020 ali com a chegada do Covid-19. E só para contexto, o ano de 2019 ele foi muito bom para a Bolsa de Valores do Brasil, com uma alta de mais de 31%. E justamente por isso a gente via uma entrada massiva de investidores na bolsa naquele ano ali. Ou seja, quanto mais o mercado subia, mais os investidores queriam comprar a bolsa. Só que na prática, aqui no time de gestão do Clube do Valor, o que a gente estava fazendo com uma boa parte do dinheiro dos investidores que confiaram na gente era vendendo ações e fundos imobiliários no final de 2019 e no começo de 2020, enquanto o mercado estava subindo pra caramba. E logo em seguida, para quem não lembra, o mercado de ações do Brasil chegou a cair quase 47% em apenas 2 meses. E aí o que é que o time de gestão do clube fez? Vendeu mais de 10 milhões de reais em renda fixa e comprou mais de 11 em ações e fundos imobiliários em março de 2020, no auge da crise do Covid. De maneira geral, foram vendidos muitos ativos de renda variável pré-crise e depois foram comprados logo depois que a crise passou. Será que isso é mágica? Adivinhar o futuro? Se proteger muito bem das grandes crises? Na verdade, não. Isso aqui é fruto da aplicação de uma estratégia muito clara, que pode ser aplicada mesmo para pessoas que não tenham muito tempo para acompanhar o mercado financeiro ou que não tenham conhecimento suficiente para serem profissionais no mercado. Tudo isso só precisa de um direcionamento para que você saiba sempre a hora de comprar e de vender um ativo. É justamente essa estratégia que a gente te mostra na nossa consultoria gratuita, que a gente acabou de liberar 5 novas vagas só para contar essa história dessa grande crise mundial para vocês que estão assistindo no YouTube. Se você quiser participar, é 100% gratuito. É só clicar nesse link que vai aparecer aqui em cima no vídeo ou no primeiro da descrição e preencher um formulário muito breve, e aí um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. Beleza, então os cenários da grande crise parecem estar cada vez mais claros para os investidores, inclusive para o Warren Buffett, que desde o final do ano passado começou a reduzir suas posições nas ações da Apple, que naquele momento significavam mais de 51% do seu patrimônio, como mostra essa imagem. No final de 2023, ele vendeu cerca de 1% da enorme participação que ele tinha naquela época, e muita gente achou que ele estava só fazendo um breve rebalanceamento, estava vendendo pouco daquelas ações. Até que, nas últimas semanas, Warren Buffett reduziu pela metade a sua posição em Apple. Ou seja, praticamente 25% de todo o patrimônio dele foi vendido em ações. E para quem não lembra, as empresas de tecnologia se valorizaram muito nos últimos 12 e 18 meses, inclusive puxando todo o mercado americano para cima. Se a gente observar o resultado do S&P em 2023, a gente vê uma alta de 11%. Só que se a gente desconsiderasse as grandes empresas de tecnologia americanas, o S&P teria uma rentabilidade de praticamente
praticamente 0%. E isso naturalmente fez com que as empresas também ficassem mais caras. Se a gente olhar para o índice de preço sobre lucro da Apple, o que a gente vê é um dos maiores patamares históricos dessa ação, inclusive com o preço por valor patrimonial em mais de 50. E eu só estou te mostrando isso porque é natural que em momentos de grande incerteza, empresas mais caras caiam mais. Na manhã dessa segunda-feira, o que a gente viu foi justamente essas empresas despencarem mais do que as outras. E aí o Warren Buffett está olhando para esse momento e, parafraseando as palavras do próprio, o que ele falou foi: mas eu não me importo nem um pouco, nas condições atuais, em aumentar a posição de caixa, principalmente com o contexto do que está acontecendo no mundo. Aí a gente olha para isso aqui e pensa, poxa, um dos maiores investidores do mundo está vendendo metade da posição da maior ação que ele tem em carteira, mesmo que seja uma empresa que ele acredita. A gente pode tirar duas conclusões muito claras disso. Quem somos nós, investidores, para pensar em nunca vender ações, sendo que o Warren Buffett vem aqui dar uma aula como essa? E ponto 2 é que ele realmente ficou com uma tonelada de dinheiro na mão depois dessa venda. Não à toa ele monta a maior posição de caixa da história da Berkshire Hathaway. E uma coisa é certa, ele não faria isso aqui à toa. Tem alguma coisa que ele tá vendo no mercado, só que ele não falou ainda. E aí fica a pergunta: o que nós investidores temos que fazer caso essa grande crise esteja realmente se aproximando? Eu vou te responder isso da maneira mais direta possível, mas como eu sei que em 15 minutos de um vídeo como esse não é suficiente para eu te passar tudo que você precisa, a nossa equipe escreveu um e-book detalhado te mostrando como e onde investir nas grandes crises para que você ganhe cada vez mais dinheiro. Você pode ter acesso a esse e-book gratuitamente, é só você baixar num link que eu vou deixar aqui em cima ou também na descrição do vídeo. Mas de forma prática, o que é que os investidores têm que fazer num momento como esse? Primeira coisa é calma. Afinal de contas, crises aconteceram centenas de vezes na nossa história e com certeza vão acontecer no futuro. A segunda coisa, essa é justamente a hora de executar friamente a estratégia desenhada. É hora de pensar em comprar ativo na baixa e vender na alta. E a única forma de fazer isso é com uma boa estratégia de macroalocação, e que você pode fazer de forma simplificada com 2 passos. Primeiro, você vai escolher um modelo ideal de carteira de investimentos para você, tudo isso baseado no teu perfil do investidor. Como exemplo, pode ser um modelo que a gente chama de sofisticado aqui, que tem 40% da carteira em renda fixa e os outros 60% em renda variável. Pode ter modelos mais arrojados também, com cada vez mais renda variável, como esse outro que está na tela para vocês. Depois de escolher o modelo de carteira que faz sentido para você, você só precisa realizar os rebalanceamentos trimestrais nessa carteira. Pegando o exemplo aqui do modelo sofisticado, que quer ter 20% em ações do Brasil, 20% em ações internacionais, 20% em fundo imobiliário e o resto em renda fixa, imagina que o dia a dia vai acontecendo, esse teu modelo ele vai se desbalancear naturalmente. E aí daqui a pouco você vai olhar para tua carteira e ela vai estar assim, ó. O que era 20% em ações do Brasil se tornou 16%, ações internacionais se tornaram 18%, fundos imobiliários se tornaram 18%. Qual é a sua função nesse momento? É voltar para a tua alocação-alvo. Ou seja, comprar ações do Brasil, comprar ações internacionais, comprar fundos imobiliários. Garantindo assim que quando a renda variável cair, você vai estar comprando. E quando a renda fixa também subir na tua carteira, você vai estar vendendo para realocar na renda variável. Felipe, posso fazer isso só com os meus aportes mensais? Óbvio que pode. Inclusive é mais aconselhável. Mas a depender do tamanho do patrimônio que você tá, nem sempre vai ser possível fazer isso sem compras e vendas. Visto isso, a conclusão que fica é: a hora de vender ações não é numa pré-crise. Não é quando o risco do mercado aumenta demais. E sim quando a tua estratégia de investimentos está mandando você vender. É uma questão de olhar muito mais para dentro do que para fora no mercado como um todo. E é isso que a gente te ajuda a fazer na nossa consultoria gratuita. Lembra que o link está aqui embaixo. Dito tudo isso, se você agora quer ver um vídeo onde eu te mostrei os 3 fundos imobiliários mais perenes e que pagam muitos dividendos nesse mês na bolsa, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu gravei recentemente e contei tudo isso. Estou te esperando por lá.